Muito bem. É uma honra, então, trazer a doutora Tânia Moadir Santana, ginecologista obstetra, colocou no mundo um dos meus netos, uma, além de uma ginecologista obstetra, sexóloga e uma pessoa criativa, liderança, criou trabalhos muito importantes no Hospital Pérola Baiton, trabalho da mulher, e faz um trabalho também numa comunidade aqui em São Paulo, que ela vai entrar em detalhes daqui a pouco. Também fez trabalhos na Bahia, e aqui a gente, que entre amigos, trata de Tânia Baiana, né? E com uma alegria de poder compartilhar o conhecimento e a experiência dela, que está lançando um livro chamado Cure-se pelo Orgasmo, que ela escreveu com a ajuda de outra grande amiga nossa, a Isabel Vasconcelos, que lhe deu ali uma retaguarda ali na escrita, né? E é uma grande amiga também. Tânia Santana, o tempo é seu, fique à vontade. Bom dia a todos. É um prazer aqui estar entre amigos. A querida Sônia também, que quis participar disso, eu estou achando ótimo. Venha sempre, né, Vimer? Vamos convidar sempre pessoas que esse trabalho do Vimer é importantíssimo, né, que é nós aprendemos a ser médico, advogado, tudo, mas não aprendemos a ser pais, né? Ninguém ensinou a gente a ser pai e mãe. Então, isso é muito importante, né, de preparar os pais para saber lidar com os seus filhos, se comunicar bem com seus filhos, que é importantíssimo, né? E já tem o livro do Vimer também e da Ana Luísa, né? Comunicação, Tênis Frescobol, né? Que é um livro espetacular para todo mundo que é na cabeceira, né? E é isso, né? Eu estou muito contente, muito feliz de ser convidada para ficar com a parte da sexualidade e preparar esses pais também, né? E principalmente para saber lidar com a sexualidade dos seus filhos, né? Eu estou na ONG, né? No projeto Arrastão, há 8 anos, né, onde eu faço um trabalho com a equipe, eu preparo a equipe para lidar com a sexualidade dos adolescentes de 11 a 17 anos e 11 meses, quase com 18 anos eles saem para a faculdade e para o mercado de trabalho, né, esses jovens. E eu faço com a equipe de professores e pedagogos, etc. Faço com eles, né, toda quarta-feira eu estou lá para fazer uma ação educativa, e com os pais também, isso é que é importante. Eu faço questão de fazer uma reunião no primeiro semestre e no segundo semestre, sempre com os pais, para eles saberem como é que eu estou trabalhando com esses jovens e como é que eles também, né, as dúvidas que eles têm, não é? Os conflitos, né, como é que aborda isso com os filhos. Então, eu faço sempre a reunião com os pais. E tenho tido respostas e um retorno muito bom disso aí, né? Eu, como eu digo sempre, eu gostaria até de ter um retorno das escolas deles, mas eu não tenho muito acesso às escolas. Mas os pais sempre me trazem um retorno. Ah, meu filho fez isso. Ah, doutora, meu filho me ensinou a usar camisinha. Até os filhos vão ensinar para os pais. É interessante, né? Aí eu aprendi com meu filho alguma coisa. Olha, e uma coisa interessante foi um pai religioso ortodoxo, estrangeiro, né? E quando eu terminei de conversar com ele e tal, ele disse: Olha, doutora, da agora. E eu estava com o pé atrás, eu não sabia o que estava se passando aqui de ensinamento de sexualidade com meus filhos, mas depois que a senhora conversou tanto, e porque eu falo muito do relacionamento dos pais, como é importante, né, o modelo que eles levam para os filhos. Os filhos veem os pais não somente brigar, discutir, mas um carinho, um amor, pegar na mão, assistir televisão abraçado com a mãozinha, o cheirinho no cangote, como eu falo, né? É importante que os filhos vejam essas atitudes, né, afetivas dos pais, né? O modelo. Ele fez, da agora por diante, doutora, esse Mormon, olha só, Mormon, ele fez, da agora por diante eu vou ser o melhor marido para minha esposa. Eu fiquei, assim, realmente, um retorno muito bom para mim, e eu fico muito satisfeito e alegre de saber que
faz essa mudança, entendeu? Essa mudança de atitude, né, que é o importante. Então, esse é o trabalho que eu faço lá na ONG, né, no Projeto Arrastão. E esse livro, eu já estava pensando há muitos anos, eu falei, um dia eu vou escrever Cure-se pelo Orgasmo, um dia eu vou escrever esse livro para mostrar essa cura, sabe? É uma coisa assim, é um paralelo que eu faço, né? De como que é a resposta sexual com as coisas da vida. Aí entraram as colegas que quiseram participar do livro. A Cat, que é psicóloga, que trabalhou comigo no Pérola Bay por mais de 20 anos, e a escritora, que é a Isabel Vasconcelos. Então, isso a 6 mãos, né? Esse livro, cada uma com sua profissão, a médica, uma psicóloga e uma escritora, né? E com seu olhar para a sexualidade, cada uma tem o seu olhar, né? E com suas experiências, e o pilar, né, tirar o prazer como pilar para a saúde física, a saúde mental e a espiritual. Foi esse é o espírito do livro, né? De fazer essa conexão, não é? De fazer essa integração disso aí, de como que essa sexualidade, não é? É abrangente, é ampla, né? E foi por aí que a gente foi desenvolvendo, cada uma, entre os contos, né, e os comentários, né, o espírito era esse, né, de mostrar essa integração com o cosmos mesmo, com a vida, né, partindo, né, do prazer, né, corporal e desse mergulho dentro do corpo da gente, de se apropriar desse prazer, né, e direcionar para as coisas boas da vida. Ele fala assim, cada qual tem sua religião. Quando eu começo a falar, cada qual acredita no ser supremo, todo mundo acredita no ser supremo. Por que existe a sexualidade? Né? Se o ser supremo nos deu essa sexualidade, né? É divino, sexualidade é uma coisa divina, né? E a gente tem que desconstruir essa coisa da sexualidade como uma coisa amaldiçoada, pecaminosa, imoral, né? E desconstruindo isso, a gente vai resgatar lá, vai buscar dentro de nós o que é bom, o que é sublime, porque o sexo é bom. Se não fosse bom, a gente não estava nem aqui, não tinha procriação. Então, o sexo é uma coisa boa, né? Para a procriação, para o prazer, para a busca da conexão, do amor, da comunicação com as pessoas, da integração com o social, né? Então, é isso, essa maneira que a gente tem que enxergar a sexualidade. E é o que eu passo para os jovens, que são os adultos de amanhã, essa coisa bonita do sexo, essa coisa positiva do sexo, e com responsabilidade, com a prevenção das coisas que podem ser causadas também pelo sexo, né? Então, eles são ótimos. Eu tenho um lugar de trabalho assim que eu me sinto muito à vontade para trabalhar com a sexualidade, né? Então, os riscos que tem, se não fizer a coisa, né, direcionada com responsabilidade, então, eu passo isso para ele, de uma maneira lúdica, de uma coisa gostosa, de uma coisa que tem os seus objetivos, como eu já falei, né, da procriação, do prazer, do amor, né, da comunicação, do social, da sociabilização. Então, é isso que eu passo para as pessoas de sexo. Então, é isso, é a cura pelo orgasmo, né? É esse orgasmo com o cosmos, com a vida, é o físico, genital e com a vida, né? Então, e foi por aí que eu, a Isabel e a Cat, né, nos reunimos para contar alguns contos eróticos, né? Mas baseado também. Esse livro não pretende ser um livro nem didático, nem um livro científico, nada, mas é baseado, né, em fatos, em coisas, em base científica, sim. Tem os comentários, tem, né, mostrando que quando a gente exerce a nossa função, o sexo como função, a função sexual, né, nós liberamos o quê? Nós
ativamos o nosso sistema cardiovascular, né? Aumenta a respiração, aumenta os batimentos cardíacos, a frequência cardíaca, né? Libera as endorfinas, antidepressivo, é calmante, entendeu? Então, no livro aparece mais de 15 vantagens e benefícios do orgasmo, entendeu? Que é científico, e está lá baseado em trabalhos científicos, entendeu? Então, o livro não é para ser uma coisa didática nem científica, mas ele é baseado em coisas, né, nas nossas verdades aqui científicas também, né? Então, esse é o espírito da coisa, né? E um objetivo muito grande é de levar, né, as pessoas a fazer reflexões sobre desconstruir as coisas ruins que foram passadas para nós, né, para poder fazer escolhas conscientes do seu comportamento sexual, da sua vivência com a sexualidade. Então, esse é um objetivo, né? Que eu espero, né, que toque na alma das pessoas, que as pessoas vão refletir, vão tirar esses preconceitos, vão se libertar desses preconceitos, desses tabus, né, e refletir, poxa, né, mas a igreja me ensinou tal coisa. Bom, mas reflete, você sabe ler. E eu quando eu leio os livros religiosos, tem muita coisa de bom na sexualidade, mas são coisas que né, por certas conveniências de grupos sociais religiosos, né, foi distorcendo para, por exemplo, como não sabe fazer alguma coisa para a saúde e para uma moral social, eles pegam, bloqueiam, vai atrás de reprimir e fazer uma repressão na sexualidade. E isso vai impedir a felicidade das pessoas, né? E eu mesmo, antes de ser médica, né, eu ficava assim, pensando, digo, poxa vida, eu ia ler mesmo os livros religiosos, né? Aí eu dizia, meu Deus, tudo aquilo que disseram que era pecado para mim, na Bíblia que eu leio, nas coisas, é um paraíso. Como é que pode uma coisa dessa? Eu enxergava de uma forma diferente. Nas entrelinhas que eu lia lá, eu digo, tanto que eu brinco muito, eu digo, tá tudo aí de sexualidade. Mas como isso não tem na Bíblia? Não tem. Está nas entrelinhas, só enxergam os iluminados. Eu ainda brinco com isso. Está em tudo. Você vê nas poesias lá de Salomão, de não sei o quê, tudo com contos eróticos, com coisas eróticas, não é? Não tinha essa coisa dessa repressão. Depois é que veio o cristianismo, que veio distorcido, né? Porque Cristo não foi contra nada disso, não, né? Ele não tinha preconceito de nada, ele não, né? Mas os grupos sociais que foram distorcendo até a palavra de Cristo, gente. É importante que a gente reflita sobre isso, né? Porque sexo é coisa boa, é coisa divina, é coisa de Deus, né? Essa resposta sexual que a gente tem é saudável, é para dar saúde física, mental e espiritual. Para mim está bem claro isso, eu sempre, né, coloco isso, né, para as pessoas refletirem. E é esse o espírito da coisa, de fazer essa reflexão, as pessoas refletirem sobre isso. E vamos falar de sexo, né? Já dizia o filme do Kinsey, você precisa arranjar esse filme para a gente debater, Vamos Falar de Sexo, do Kinsey, a história do Kinsey, né? E não existe nada de errado na sexualidade. Existem formas de você vivenciar diferentes. Não tem nada que é pecado, que é feio, que é imoral. Não tem. São formas que as pessoas acham para vivenciar a sua sexualidade, né? E como você mesmo diz, Wiener, né? O que é desvio sexual? O que é errado na sexualidade? Quando alguém impõe ao outro sua forma de fazer sexo, ou impõe o outro fazer sexo, não é? Quando não quer, não é? Isso aí realmente uma coisa, não é normal, né? E quando dá uma norma para todo mundo, como você fala, fazer uma norma de sexualidade para todos, entendeu? Não, ninguém vai. Eu não vou com slide para dar aula de sexualidade para os meus jovens. Eles é que dizem o que eles querem, os conflitos que eles têm, as dúvidas que eles têm. Eu não vou com aula pronta, né?
Eles pedem, eles têm interesse e eles querem também saber o que é que eles vão valorizar ou não, porque tem a história da mídia, tem a história de que eles vão olhar na internet coisas, né, incríveis, né? E a última vez, por exemplo, tem uns 15 dias, né, eles me mostrando coisas da internet, lendo para mim, né? Práticas sexuais esquisitas, coisas incríveis. E eu perguntei para eles, e aí? Vocês acham isso legal? Isso é bom? Ai, não, não é não, não é não. Eu disse, então, não se viraliza isso, não se bota nos grupos de vocês, vamos acabar com isso e vamos mudar agora essa forma, vamos usar a internet para coisas do bem. Então, eu agora mudei um pouco a coisa lá da minha dinâmica, eles vão fazer pesquisa na internet, sim, para poesia, para escrita, para música, rap, coisas que está na moda, entendeu? Que eles gostam, que vivenciam, são meninos de lá da periferia, né? Tem o professor deles é compositor de rap e já foi declamado no meu grupo lá, e uma menina que fez uma poesia para mim no dia, na semana seguinte, me levou intolerância religiosa. Gente, é uma coisa de uma criatividade e de uma sensibilidade. Eu fiquei emocionada. Uma menina de 15 anos, a Stephanie, ela escreveu um poema. Eu digo, olha, vamos agora fazer poesia, vamos fazer sarau aqui. Isso aí é preventivo de Alzheimer, eu falei para ela. Agora a gente faz prevenção de gravidez, prevenção de doença sexualmente transmissível, vamos fazer prevenção de Alzheimer, de demência senil. Vamos prevenir agora na juventude. E se aprende a envelhecer é na juventude. Então, vocês vão fazer pesquisa, saber qual é o escritor, qual é o poeta, qual é o compositor, escolhe, vai decorar, vai memorizar e vamos fazer um sarau de falar sobre poesia, declamar poesia. Porque eu fazia isso na minha escola, eu declamava, entendeu? E isso é bom para a cabeça da gente, é bom para... né? Está tudo elaborado agora no celular, não sei o quê, vamos mudar a história. E veio essa menina com esse poema lindo, o professor também, que cuida do grupo, declamou lá os rap dele, maravilhosos, de improviso, inclusive, de improviso. Isso é muito bom, está estimulando essas coisas. E essa juventude tem tudo de bom dentro do coração. Vamos aproveitar, não vamos deixar perder isso, gente. Né? Então, e aí agora, Vini, a história da Universidade de Paz, isso é muito importante, não é? Estar orientando esses pais como vai a dinâmica da conversa, né? O tênis frescobol do seu livro, né? Como é que ele vai abordar os seus filhos, né? Como é que ele vai orientar em tudo, e na sexualidade também, né? Então, isso é importantíssimo para a gente, né? E do livro, O Cure-se pelo Orgasmo, ele é um livro que pode, né, vai fazer um impacto diferente nas pessoas, né? Vai ter contos eróticos, uns mais eróticos, outros menos eróticos, alguns comentários e tal, mas vai ter impactos que alguém vai achar divertido, outros vão achar erótico, outros vão achar pornográfico, outros né, vão se sentir confortáveis, acolhidos, e outros desconfortáveis, né? A gente não sabe como é que vai ser a repercussão, mas o que é certo é isso, que a gente quer que as pessoas, né, descubra dentro de si, reflita, né, sobre a sexualidade como dessa forma ampla, dessa forma positiva, dessa coisa que é bom para a saúde, né, e saber, né, tirar, né, fazer reflexões sobre seus preconceitos, sobre como foi que foi ensinado isso a gente, né, para a gente reformular tudo, para ter um novo começo da nossa vida, né? Reformular esses conceitos, reformular nossas atitudes. Então, é esse que é realmente o que eu espero, né, que tenha essa repercussão. Tá? Mas eu queria que vocês também conversassem, interagissem comigo, né? Para a gente, né, manter... Tem alguém que queira saber mais alguma coisa, levantar a mãozinha? Então, vamos lá, duas coisas aqui, Tânia.
A Sônia Rolim pede, gostaria de saber quantos contos são descritos e se dá para citar os temas deles. Depois o André levantou a mão. Olha isso agora. Eu acho que são 20, acho que são 27 contos, né? Eu acho que são 27, 155 páginas, né? E eu posso ver aqui, mas... O André quer perguntar alguma coisa também, enquanto eu procuro aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? André, pode fazer a pergunta. Tá joia. Tânia, a não prática sexual pode trazer doenças para o aparelho reprodutor, tanto feminino quanto masculino? Essa é a minha dúvida. Como é? Podia repetir, por favor? Posso. A não prática sexual, na época que você tem a sexualidade, né, pode trazer doenças para o aparelho reprodutor, tanto feminino ou masculino, se a mulher não praticar, o homem. Isso aí é uma coisa também que nós não vamos... não existe assim a ditadura do orgasmo. A gente conta essa história da ditadura do orgasmo, entendeu? Não é bem assim. Porque nossos potenciais, nós podemos também estar direcionados para outras potências da vida da gente, né? A pessoa não vai adoecer, mas se prestar atenção, você vê que se a gente escolhe a não prática, como tem os assexuais, por exemplo, tem um grupo dos assexuais, você já deve ter ouvido falar nisso, né? Não é sexual, todo mundo nasce sexualizado, todo mundo nasce. Isso é pulsão de vida. Nasceu ali o bebezinho, quando eu pego ele vem com a pulsão dele, com a libido dele, e que começa na fase oral, ele quer mamar, ele fica nervoso se ele tiver com fome, ele quer chupar alguma coisa, ele quer mamar, já começa daí a coisa, né? Então, a sexual não existe. Existe você escolher uma vida com abstinência sexual, eu aprendi isso com padres que deram aula para mim na minha pós-graduação. Eu tenho um padre que eu tenho muito carinho por ele, que ele me mostrou como é que é isso. Eu não sou assexuado, eu apenas escolhi na minha vida uma vida de abstinência sexual. E não é por isso que ele iria ficar doente, entendeu? Porque a energia dele, ele colocaria em outras coisas da vida dele, né? E não vai fazer mal para ele. Agora, é tão grande que eu tenho certeza que, até mesmo em sonho, se a pessoa reprimir muito, ela sonha e ela tem orgasmo dormindo. Tem. Porque é uma coisa que é da função do corpo da gente. Né? Pode não querer ter o sexo com outra pessoa, e como eu disse para você, mas vem, se o corpo está pedindo, vem até em sonho. Vem até em sonho. E a pessoa tem orgasmo, sim. Né? Não adianta querer bloquear. Só se o bloqueio for tão grande, que não consiga nem liberar isso em sonho. Né? Pode. Mas não vai causar, assim, nenhum dano ao corpo. Né? Se você, numa função digestiva, se você deixar de comer, você morre. Mas se você deixar de fazer sexo, você não morre. Entendeu? Você vai canalizar para outras coisas e vai aliviar essa tensão de alguma forma. Cada qual do seu jeito. Né? Então, eu acho que... Tânia, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de sexo e está falando também de sensualidade e erotismo. Né? E muitas vezes as pessoas entendem o sexo de uma forma técnica, de uma forma fria, sem todo esse contexto erótico e sensual
que pode existir nas relações e que não precisa obrigatoriamente terminar com uma prática, não é? Acho que tem algo mais assim que mantém as relações de uma forma saudável, sem sedução, mas uma coisa natural de sensualidade e erotismo na nossa vida. E existe também a sublimação, que é um mecanismo de defesa que a gente transforma todo essa coisa de sexualidade enorme que muitas pessoas têm em criatividade, não é? Em arte, em produção, em trabalho. Isso é muito importante entender. A gente pode ter paixões, né? Paixões por criar coisas. Isso é componente da própria sexualidade. E outro aspecto importante também aqui, você falou do padre, e aí respondendo, complementando para o André, que a repressão, ela pode ser uma repressão consciente e no inconsciente. A repressão consciente, a pessoa tem claro que ela fez uma opção de vida, né? E ela vai ter os mecanismos de equilíbrio sobre isso. Quando a repressão vai para o inconsciente, é que ela vai se transformar em problemas, em comportamentos substitutivos, né? Vai então trazer manifestações sintomáticas. Então é importante separar isso. Agora aqui, no nosso chat, a Patrícia Del Poço fala que bom que a oportunidade desses adolescentes, esses jovens da periferia, ter essa experiência bem orientada. Que bom. E também a doutora Sônia Rolim pergunta: abstinência sexual versus masturbação. O que você diz disso, Tânia? Então, a masturbação sempre foi, como é que se diz, incentivada para os meninos, né? E para as meninas, não. As meninas apanhavam para não fazer isso, né? Eram bloqueadas para não fazer isso, que é uma coisa de menina sem vergonha, essas coisas, né? Até hoje ainda tem um certo bloqueio para as meninas, né? E quanto a isso, eu sempre coloco para os meninos, né? E na escola, por exemplo, chegou um menino dizendo: doutora, masturbação é crime? Eu disse: de onde você tirou isso? A minha professora disse que masturbação é crime, imagina, né? Então, olha uma coisa que ele vai levar para a vida dele, que toda vez que ele se masturbar, olha que bloqueio incrível, né? Como pode distorcer isso na vida de uma pessoa? Eu disse: nasce pelo na mão, é? Masturbação nasce pelo na mão Isso. E dá espinha. Da espinha, da anemia, né? Da anemia. Pessoal da minha família, né? Que o pai dizia que se ele fizesse isso, que ele ia ter anemia, ia ficar anêmico, né? Então, tem todas essas histórias que a gente escuta, né? Mas é um desenvolvimento, a masturbação é o conhecimento do corpo, é o desenvolvimento sexual do indivíduo, tá? Nesse toque, nesse sentir prazer com o seu corpo. Então, é isso que tem que ser colocado, sempre. Tem o preconceito com as crianças, os pais ficam preocupados, né, preocupado com os outros, né? Fica preocupado com os outros. O filho tem uma atitude dessa, ai, meu filho, né, quer alguém perceber que os meninos estão se masturbando. Mas é dizer que é no lugar certo, né? Avisar que a gente não faz as nossas necessidades fisiológicas numa sala, né? O sexo também a gente não vai praticar numa sala com visitas, nem na escola, nem nada. Tem um lugar certo para isso, né? Cuidado com a história da compulsão, porque tem crianças que têm compulsão e fazem isso em qualquer lugar, né? E já teve casos também lá na ONG, né, de menino, tá? A gente está conversando na mesa e ele por debaixo ali está se masturbando. Então, a gente tem que chamar e colocar no lugar certo, porque nós temos normas sociais, né? Tem que ter um comportamento social. E também com a velhice, né? Com os idosos também, né? Saber que também, como eu brinco, né? Quem não tem irmão, brinca só. Quem não tem companheiro, né? Nem companheira, né? Pode se masturbar e se tocar,
que, né, descobrir os seus prazeres, é um alívio também das tensões, como eu disse, antidepressivo, da sensação de bem-estar, né? Então, a gente dá essa permissividade disso aí. A pessoa sentir que não está fazendo nada de errado. Porque o problema é esse bloqueio que sempre foi criado na cabeça do indivíduo, né, de homens e mulheres, que é uma coisa feia, que é uma coisa imoral, que é uma coisa que é pecado aquilo. E não é. Né, a descoberta do prazer é uma coisa divina, como eu falo. Né? Não é nada demais. A masturbação deve ser vista, né, como o desenvolvimento do indivíduo, o desenvolvimento sexual do indivíduo, de conhecimento do corpo. O que é que dá um desvio, uma diferença entre o homem e a mulher quando vai casar? Vamos dizer assim. Agora não, que todo mundo junta, não precisa casar, vai morar junto e tal. Mas, vamos falar do casamento, né? A menina é educada de um jeito, com a repressão, que é feio, que é pecado, que é imoral, apanha para não machucar, e o menino, meu filho é macho, está batendo numa ali, ó, é legal, entendeu? Né? É até uma coisa que valoriza. Né? E depois, quando casa, né? Quando vai se juntar, né? vai ter um encontro, né? de transar com o outro, né? E aí dá esse disparate. Ele pensa, o homem pensa que vai ter a mulher toda hora à disposição, que vai transar toda hora, né? E a menina ainda não conhece o corpo, não conhece, porque não se tocou, não conhecia as zonas erógenas do seu corpo, nem se fala nisso ainda, muitas vezes nem se fala isso nas famílias, né? E aí dá esse descompasso. Muitos problemas dos casamentos é isso aí. A menina pensa que vai ser aquele gostosinho só do romântico, né, do afeto, do carinho e tal, mas o menino já está lá, o parceiro já está lá, doido para transar e para fazer penetração. Porque na cabeça dos homens, o sexo tem que ser com penetração. Quando a mulher, não, quando eu estou na menopausa, minha sexualidade acabou, não sei o quê, ela assume isso, que não é verdade, isso não é verdade. Né? E aí, o homem, não, quando começa a pensar que ele pode também ter disfunção sexual, ele pira com isso aí. Né? Então, saber que também o homem vai passar por suas disfunções, que vai chegar às doenças crônicas, a hipertensão, a diabetes, os remédios que toma, muito antidepressivo que se toma hoje em dia, muito, né? Que vai mexer mesmo com a sexualidade, né? E é isso, dá um descompasso, porque a mulher não se toca muito, não tem muito essa prática dessa permissão social dela do conhecimento do corpo. E o homem está lá, a 1000 por hora, querendo fazer penetração. Ela não está nem pensando ainda no sexo e o homem já está pronto para o sexo. Isso é o comum do dia a dia do nosso consultório. É o dia a dia. E dá rompimento de casamento o tempo todo a gente vê isso aí. Né? Porque tem esse descompasso, que é da influência sociocultural que existe. Né? Isso é muito importante. Pois esse conceito, né, do que o homem está sempre querendo a penetração, é o conceito do sexo sem erotismo, sem sexualidade. A mulher valoriza o processo, né? Todo o processo. E aí, muitas vezes, o homem é educado a atropelar o processo. Né? E aí é que vem uma defasagem. Né? Mas, de qualquer forma, eu quero trazer a nossa conversa um pouquinho, Tânia, para a dificuldade que a maioria dos pais, ou boa parte dos pais, tem de abordar o assunto sexualidade com seus filhos, com as crianças. Muitos pais, quando os pais perguntam algo, falam, meu Deus, o que eu faço? Como que eu falo? Né? Parece que o assunto sexualidade ele é um assunto que, quanto menos se abordar, um assunto que, se der para evitar de falar, parece que os pais perdem a naturalidade em falar desse assunto. Isso mostra que para eles também não há naturalidade. Né?
Então, como a gente deve orientar os pais sobre esse assunto? Né? Para que eles tenham para a gente consiga chegar à sexualidade como uma expressão natural das relações. Nós estamos ainda muito longe disso. Então, Viner, olha, não tem que ser uma coisa forçada também, porque tem parte que, para ser muito moderno demais, fica forçando a barra para conversar sobre o assunto. E o menino e a menina ficam constrangidos até, entendeu? Sim. Não é para fazer isso, não. É para deixar vir uma coisa espontânea, né? Das necessidades. É a comunicação frescobol, saber como é que você vai abordar. Você quer tirar alguma coisa do seu filho? Então, vai por um jeito, cada um vai conhecer o filho que tem também, né? Vai de um jeito de perguntar: o que você acha disso? É um filme que está passando na televisão? É uma novela? É alguma coisa sobre o livro, sobre uma coisa que saiu hoje na mídia, uma novidade que teve, né? Sobre feminicídio ou sobre alguma pesquisa que sai no jornal, aproveitar aquilo ali e perguntar: o que você acha disso? Né? Como é que você vê isso, meu filho? Como é que você... E aí, saber trocar as ideias com os filhos, entendeu? É uma coisa que não é para ser forçado, de vir como né, um script, né, lá, uma aula didática, não é isso. E tem pais que fazem verdadeiras aulas, né? E fica com aquilo ali, a criança fica até assustada, não era bem isso que eu queria perguntar, nem é isso que está me dando conflito, né, entendeu? E o pai e a mãe ficam querendo também colocar muita informação, não é por aí. É uma coisa normal. Vamos falar de sexo, como eu digo, vamos falar de sexo de uma maneira natural, entendeu? Surgiu um assunto, a gente vai e aborda. Agora, os pais têm que estar conscientes de não estar colocando os seus valores, da sua educação repressora lá de trás, né? Das influências religiosas, etc. Não saber, né? Filtrar isso aí para não passar essa conotação de coisa negativa para seus filhos. É esse que é o negócio. É aí que está a sensibilidade de cada um, do conhecimento de seus filhos, de saber como que vai fazer isso, né? De deixar em aberto, de, olha, eu pai, mãe, né? Eu penso assim, porque eu fui educada assim, mas quem sabe, né? E os próprios filhos podem até ajudar a gente a refletir sobre as coisas. Porque eles têm um conteúdo. Nossa, eu vejo lá os meninos de 12 anos, 13 anos, me trazem cada coisa que eu aprendo com eles. Eu aprendo o tempo todo. Termos que eu não conhecia, que está na internet, eles vêm para me mostrar, traz o celular lá para eu ler, né? Eles têm um conteúdo, a gente só tem que saber direcionar, que é o que eu faço, né? Diga para você isso é certo, como é que é? Né? Eu quero saber o que está na cabeça dele, não é o que está na minha que eu vou lá, né, despejar em cima deles, não é isso. Né? Eu quero saber como é que eles estão pensando isso. Ô, Tânia, e refletir. é interessante isso. O André fez um comentário aqui que os pais não falaram nada, falaram pouco e fez falta. Eu diria, não, André, eu vou dizer o seguinte: na geração sua e geração dos seus pais, o melhor é que eles não falaram nada, porque se falassem, seria um estrago muito grande. Eu brinco isso com muitas pacientes minhas, que teve uma época... Aprendi com você isso aí. Teve uma época que começou a aparecer na televisão, nos programas da tarde, sexólogas falando que os pais deviam falar sobre sexo para os filhos, para que eles não aprendessem na rua, e série de coisas assim. Então, tem uma geração que tem entre 50 e 60 anos, por aí, que muitas mulheres chegavam no meu consultório e diziam assim: poxa, tem uma mágoa da minha mãe, nunca me falou nada sobre sexo, uma mágoa do meu pai, nunca falou nada, etc. Aí eu fui somando essas experiências, e um dia eu falei para uma pessoa assim: poxa, sabe que você teve sorte que tua mãe e teu pai nunca te falaram nada sobre sexo? Como, doutor, sorte? Todo mundo está dizendo que eles teriam que ter falado. Eu falo: olha, sem falar nada, já fizeram esse estrago. Imagine se tivesse falado. Né? Então, o que muitos pais podem ter dito de sexualidade aos seus filhos ao longo do tempo
que pudesse ajudá-los. Porque todos os pais tinham tanta imaturidade, tanta proibição, tanto sofrimento com esse assunto, que mal podiam orientar seus filhos. Eu, ao longo da minha vida no consultório, fui aprendendo, por exemplo, que as gerações em que as mulheres casaram virgens, as mais velhas que eu, inclusive, a lua de mel foi uma grande mentira. Só tinha decepção, e as pessoas voltavam sorrindo e fingindo que foi bom. As mulheres falam, se eu gostasse muito, ele pensava que eu era puta. Se eu não gostasse, eu era frígida. E o homem falava assim, se eu procurasse pouco, ela ia achar que eu sou frouxo. Então, eu procurava muito. Quer dizer, as pessoas não tinham naturalidade na relação. Né? Então, a lua de mel, pode perguntar, qualquer mulher com mais de 80 anos, a lua de mel foi uma farsa. Né? Então, como que essas mães podiam orientar suas filhas? Né? Então, assim, ainda bem que os pais, eu fico pensando para mim, ainda bem que meus pais não falaram nada para mim, porque senão, nossa Senhora, deixa para lá. Vamos em frente, fala, Tânia. Isso aí. Não, isso é verdade mesmo. Hoje em dia, que já se fala mais, eu tenho cada narrativa lá no meu consultório que de eu ficar chocada mesmo, né? Ainda fico chocada de ouvir certas histórias, certos relatos, né? Sobre como é que foi a lua de mel, como é que foi... E lua de mel, coisa nenhuma. E gastaram tanto dinheiro para fazer a festa do casamento e para fazer essas viagens e tal. E é um fracasso total. E assim, né, Wimmer? Porque essa falta do entendimento de que o time, o tempo do homem é diferente da mulher, né? A mulher, ela quer as preliminares, ela quer o carinho, ela quer a sedução, né? Ela quer a coisa na orelha, você tá linda, eu te amo, a mulher romântica, né? E o homem tá lá já preocupado com a ereção dele, né? Ele, né? Não pode falhar, aquela preocupação de não pode falhar e tal, né? Então, não espera que a mulher, pelo menos, pense no sexo para poder ir para o ato em si, entendeu? Né? E ela quer esse romantismo, mas ela só vai ter esse romantismo depois que o homem goza. Olha só como é diferente, né? Ele só fica bonzinho, carinhoso, romântico e falante depois que ele tem a ejaculação. Se não dorme, né? Se não dorme, entendeu? Ele fica calmo, tranquilo, sereno, amoroso, carinhoso. Eu digo, gente, então vamos fazer assim. Primeiro você dá, depois você resolve os problemas burocráticos, que fica mais fácil. Porque, olha, os homens ficam maravilhosos depois da ejaculação. Olha só, né? A diferença que existe entre o homem e a mulher é claro isso aí. Né? Ela quer o antes e o cara só fica legal depois. Então, para se conversar. Mas essas diferenças possivelmente são muito mais da cultura, da educação, do que da natureza. Né? Mas eu quero trazer aqui, a Sueli deu uma dica aqui, né? Buscar uma estratégia para introduzir o assunto, aproveitando um filme, uma imagem, uma novela, exatamente isso, trazer o assunto, aí entra num diálogo frescobol. E também a Patrícia Del Posto também fala, transformar as perguntas em perguntas, a frase que queremos afirmar é uma estratégia. Né? Até porque os pais, às vezes, conhecem menos do que os próprios filhos sobre a sexualidade. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje as crianças, eu já vi comentários assim, duas menininhas de 6, 7 anos conversando, era um beijo, era selinho ou de língua. Né? As crianças sabem muito mais do que a gente imagina, até porque existem outras fontes de informação. Né? Mas volto para você, Tânia. Então, comentar sobre o que a Sueli e que a Patrícia falaram. Eu não gravei bem assim. Como é que é? Repito, a dica, a ideia da Sueli, a dica é buscar uma estratégia para introduzir o assunto de um fato que está ocorrendo, um filme,
uma imagem de TV, e aí a Patrícia também concorda com essa sugestão, alguma coisa semelhante. Sim, é como eu digo, tem que ter uma motivação, né? Tem que ter um link, né, para poder surgir o assunto e discutir. Mas as pessoas têm que estar preparadas, né? Os pais devem estar preparados para não colocar a sua carga de preconceito em cima das coisas. É a forma de você abordar também, né? E estar aberto para aprender também no bate-bola com seu filho, né? De aprender com ele também, porque como é que ele pensa sobre isso, e dar essa liberdade de pensamento, né? E corrigir as distorções que possa haver nesse diálogo. Isso vai depender muito do relacionamento de cada pai, de cada mãe com seus filhos, né? E da personalidade, do jeito de cada um, né? Mas dá essa abertura para estar discutindo alguma coisa, né? Senão vai reforçar coisa negativa também. Ah, o filme aparece uma coisa, dá uma mensagem que não é legal, e os pais, pelo preconceito, é isso, olha, tá vendo? É assim, olha aí, tá vendo? Não, vamos refletir, não, isso não foi legal, não é bem assim, né? Saber, tá bem esclarecido para poder não colocar os seus preconceitos e reforçar ainda mais, né, uma coisa que não seja adequada, né, na sexualidade. Então, é isso aí que a gente tem que estar vendo, refletindo. Tanto que, né, no curso da Universidade de Paz, a ideia que eu tenho é de fazer, de estar refletindo com eles como é que é a sexualidade para cada um, para cada pai, para cada mãe, para saber como é que eles estão para poder ajudar os seus filhos, né? Tem que saber como é que está a sexualidade de cada um. Um médico, por exemplo, né? Um médico, uma enfermeira, tem que saber como é que está a sexualidade. Eu fazia as vivências na Secretaria de Saúde com o grupo, com as equipes multiprofissionais, para saber como é que está a sexualidade de cada um, para saber lidar com a sexualidade do usuário, né, do paciente que chega no posto de saúde. Esse foi meu intuito, quando eu, né, fundei o Serviço de Sexualidade e Sexologia na rede pública de São Paulo. A minha ideia era essa, e eu consegui fazer isso. Durante 16 anos, eu fiz isso, fazia as vivências, trocava ideias, né, para trabalhar os tabus, os preconceitos das pessoas, dos profissionais, para saber lidar com a população. Então, e agora nós vamos fazer o importante agora com os pais, com os filhos, né? Saber como é que é a sexualidade para eles, quais são a visão que eles têm da sexualidade, né? As coisas positivas e negativas para a gente estar trabalhando, para poder saber fazer isso com os filhos. Essa a ideia, né? Eu quero ver se vocês concordam comigo, mas é isso que eu gostaria, né, de fazer esse trabalho, né? Uma das características da Universidade de Paz é tranquilizar aos pais, Isso. que a gente vê que os pais estão muito ansiosos com vários assuntos. Há tempos atrás, os pais eram ansiosos só com sexualidade ou principalmente com sexualidade. Hoje eles estão tensos com quase tudo. Então, uma das nossas intenções, das nossas missões, é tranquilizar os pais, que pais tranquilos criam filhos tranquilos. E aí vamos tranquilizar os pais sobre a questão da sexualidade também, que ainda é um tema que provoca muito temor nos pais. E ainda mais nos tempos atuais, em que nós temos tido aqui uma diversidade de sexualidade, né? Temos aí a sigla LGBT, ABCD, EFG, H, X, KM, né? Tem essas siglas todas. Então, tem muitos pais sofrendo com isso e discriminando, né? E esse sofrimento dos pais e o sofrimento dos filhos, que as pessoas também sofrem, todas elas. E a gente precisa trabalhar muito também abordando essas questões, né? Nossa, é o tempo todo agora, Guilherme, é o tempo todo, né? Eu tenho os meninos e as meninas que eu fiz o parto já estão com esses conflitos, né?
E os pais chegam lá, tá, doutora Tânia, nossa, sabe, fulano, você fez o parto, está com conflito agora de identidade de gênero, e não sei o quê, e a minha filha está namorando uma menina, e eu tenho uma que está namorando um trans, um homem trans, né? E como é que a gente faz isso? Bom, quando se trata de adolescente, né, assim, eles já vão tendo essas orientações sexuais, esses conflitos, né, de identidade de gênero, mas eu costumo dizer assim, olha, está na fase de descoberta, né? Não pode fazer nada radical ainda, né? De fazer mutilação de mama, de fazer uma neovagina, enfim, isso aí é uma coisa agressiva para o corpo, é uma mutilação, então, né, são coisas que é para a gente pensar também da parte psiquiátrica até, né? Uma coisa de você agredir seu próprio corpo, tem que ser refletido sobre isso. Mas quando ela chega assim, eu estou namorando a menina, você está descobrindo o que você quer. Não pode chegar com o título aqui, sou gay, sou lésbica, sou isso. Não. Eu brinco até com elas assim, digo, você com 13, 14 anos, chega aqui dizendo que é lésbica, eu tenho 78 anos, não sei o que eu sou ainda, estou ainda descobrindo. Aí elas ficam assim olhando para mim. E para poder refletir, nesse momento, eu estou tendo uma relação afetiva, uma atração física por uma pessoa do mesmo sexo que eu. Tá, nesse momento eu estou assim, estou descobrindo. Mas não é para ficar com aquilo taxado e achando que já é aquilo. Né? Como nos problemas psíquicos também. Ai, doutor, eu sou bipolar. Eu digo, é mesmo? Peraí, como é que é? Como é que chegou a esse diagnóstico? Né? Então, chegam já com os diagnósticos todos, psíquicos, sexólogos, de tudo, né? E não é bem assim. Um adolescente está em descoberta, tá ainda aprendendo coisas, estão ainda sabendo qual é o caminho que vai seguir. Não pode ainda estar definido com isso. Então, é isso que a gente tem que ir com cuidado. Agora, uma das meninas que queria, né, mesmo mudar o sexo, eu disse a ela, olha, vai experimentando o que você quer, raspa cabelo, faz rabo de cavalo, pinta de vermelho, pinta de azul, veste roupa de homem, de mulher, faça o que você quiser, né? Namore menino, namore o que você quiser. Você vai ter seus pais do seu lado, que vai lhe apoiar, e médica, tios que eu conheço a família toda, faça o que você quiser. Depois é que você vai decidir. Por enquanto, você vai experimentar o que você quer fazer. A maneira de você se vestir, cada um. Agora, por que tem LGBTQIA+, e vai? Porque, Wimmer, cada pessoa é única, tem seu comportamento sexual, tem sabe, sua espiritualidade, entendeu, Wimmer? Então, é por isso que tem vários grupos, cada um é um grupo, cada um é um diferente, né? Mas eles estão precisando, né, se incluir e fazer os grupos para brigar pelos seus direitos, para ser respeitados, para serem aceitos. Então, por isso tem os grupos, né? Eles se associam mais ou menos parecidos. E aí vai surgindo cada vez mais grupo disso, mais, e lá vai, né? Mas é porque cada pessoa é uma pessoa, né? Eu tenho meu comportamento sexual diferente de outra pessoa, de outra mulher, de outro, né? Cada pessoa tem seu jeito de ser, né? E sua espiritualidade, sua sexualidade, né? Interessante. Eu estava escrevendo um livro chamado Sexo Não é Igual para Todos. Eu estava escrevendo esse livro, aí a Isabel Vasconcelos, que está te ajudando nesse livro, ela me pediu para fazer um prefácio de um livro dela, que você também fez o prefácio, que chama-se Sexo Sem Vergonha. E aí, quando eu li o livro dela, eu falei assim, acabou com o meu. Eu falei para ela, o teu livro é tão bom que eu não preciso escrever mais o meu. Né? Eu escrevi o prefácio da primeira edição e você acha que da segunda edição. Né? Uma coisa assim. Então, Sexo Sem Vergonha. É muito interessante a abordagem, né? Então, assim, e sexo não é igual para todos mesmo, né? E tanto eu, como uma ocasião, participei de um congresso organizado, até que a nossa colega Carmita Ábido estava falando,
E nesse congresso veio um pessoal que falou sobre a sexualidade, que você citou agora há pouco. Existem grupos de pessoas que se casam e claro, olha, nós queremos casar, viver juntos, mas não queremos fazer sexo. Né? Dentro desse grupo, tem as nuances desse grupo. Isso. Tem o que não quer casar, tem o que, como é, não pode beijar, outros que pode beijar, o que pode ter toque do corpo, outros que não pode. E tem vários tipos. Dentro desse daí já tem vários grupos. É um negócio... Né? Então, mas se as pessoas se arranjam dentro desse formato, ok, é a vida deles, né? Nós não podemos ficar diagnosticando e problematizando comportamentos que se resolvem entre si. Né? É verdade, sim. Então, muito bem, pessoal. Mais algum comentário, alguma pergunta? Tônia, vai no dia lá do lançamento e está lá, acho que são 27. Sumiu tua voz, Sandra. E aí eu te falo, tá? São vários, né? Fala sobre... tem uma coisa importante no livro, né? Que para se fazer... Que para atração sexual não está ligada nem à beleza física e nem à idade. Isso é uma coisa que a gente coloca nos capítulos, né? Fala sobre a ditadura do orgasmo, fala sobre o etarismo e sexualidade, não é? Transita entre contos que abordam desde a obesidade e a velhice até a sapiosexualidade e o homoerotismo, né? Então, é isso aí, para retirar da exclusividade de corpos jovens o padrão, né? Tirar isso aí da cabeça das pessoas. Assim, nenhuma pessoa que não tivesse o padrão de beleza ou fosse mais idosa não tinha, né, seus relacionamentos amorosos. E a gente vê que passa por cima disso aí a sexualidade, né? Até da beleza física e da idade das pessoas, tá? É isso que a gente coloca também, né? A tirar, né, essas coisas aí. A Selma levantou a mão. Pode falar, Selma. O microfone. Abre o microfone. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Adorei o tema, porque eu tenho zero tabu para falar desse tema, né? Nem com minhas amigas, nem com minha filha, que eu tenho uma filha de 12 anos. Mas ela tem muito, muito, muito tabu para falar, tem vergonha, né? Idade, ela é muito tímida e reservada. E aí você já respondeu várias questões aqui. Tem algum livro que fale sobre de forma lúdica para eu dar para ela ler? Ela tem 12 anos. Sim, tem livros. Que você possa indicar. Mas aí é que está a ideia, é que você própria, né, aprenda leia alguma coisa e aprenda a falar com sua filha. Ela, com 12 anos, será que ela vai pegar um livro didático ou alguma coisa assim para ler? Né? Eu acho que... Mas existem livros infantis, sim. Esperar, né? Como você falou, esperar, né? A curiosidade dela vir. O meu medo, assim... Espere ela, né? Mas você vai na livraria e tem alguns livros assim a respeito, mas é mais coisa assim da fisiologia, da fecundação, né? Livros a respeito disso, e não do prazer, da descoberta do corpo, né? Mas tem... Olha, eu estou esquecendo agora eu vou falar 2 livros para você. Se você entrar na Universidade de Paz, tem o livro da Cida Lopes, que, aliás, nós fizemos aí 2 podcasts com ela, a Ana fez, que ela lançou um livro sobre sexualidade, ela e a filha dela falando sobre o tema. A filha de, acho que, 12 anos. Que legal! É interessante. Você entra na livraria da Universidade de Paz, e se não tiver lá, você manda uma mensagem para a Ana ou para a gente,
que a gente favorece isso. Mas eu vou falar do outro livro que eu acho mais importante que isso, porque a questão não é a vergonha, a vergonha é até um tema do livro que eu quero escrever. A vergonha vai muito além, ela é mais grave na sexualidade, mas ela vai muito além. Então, tem um livrozinho que você vai encontrar, talvez, na estante virtual, que é um livro antigo, chama-se assim, Por que Tenho Medo de Dizer Quem Sou? É. Esse livro é de um pastor americano chamado John Powell, e foi lançado pela editora Crescer, de Belo Horizonte. É um livro da década de 90. Talvez você não encontre esse livro novo, mas ele é sensacional porque ele fala exatamente por que as pessoas têm vergonha de dizer quem sou. Né? Então, sabe, se eu tenho um comportamento lá que eu acho que ninguém tem, e quando você vai conhecer as pessoas aqui, todo mundo tem, eu entro com vergonha e passo a sofrer. Então, esse tema, esse livro é muito interessante. É um livrozinho simples, dá para ler em 3 horas, pequenininho, mas vale a pena ler. Recomendo a todos. Porque tenho medo de dizer quem sou. E esse da Cida Lopes, que está na Universidade de Paz. E se você assistir os nossos podcasts, Café com Paz, procura que tem 2 podcasts com ela, um recente, inclusive, anunciando o lançamento desse livro. Vou procurar. Assim, mesmo que eu quero comprar e deixar aqui, mesmo que ela não leia de imediato, só o fato de deixar à vista e começar a conversar e tudo, uma hora ela vai querer ler, né, assim. Então, talvez você assistindo, você vai ver se pode também, quando você estiver assistindo, ela vir assistir também, né? É muito legal. Mas assiste esse Café com Paz, é muito interessante. Vou assistir. Obrigada, tá ótimo o assunto. Beleza, pessoal. Quero convidar todos para ir na quinta-feira, dia 11, né, na Livraria da Vila, no Shopping Eldorado. Eu espero que o editor me entregue meus livros. Mas ele vai ter que entregar, né? Eu vou ligar para ele agora, viu? Tá bom. E que essa leitura desperte curiosidade, reflexões, e também, né, quem sabe, novos começos, novos caminhos, né? Porque o prazer, quando ele é vivido com consciência e liberdade, ele também pode curar, tá? Então, é isso que a gente tem ideia aqui de vocês fazerem essas descobertas aí, né? E refletir melhor sobre a sexualidade como essa coisa boa, como essa coisa divina, como eu falo, né? A sexualidade é uma coisa divina, é um dom que Deus nos deu para a gente saber usar direitinho, tá? De maneira saudável, com alegria, né? É isso aí, é isso que eu passo para as pessoas. Essa coisa bonita que é a sexualidade, a nossa sexualidade, que ela é própria do ser humano, a sexualidade, né? Então, é isso que eu gostaria de convidar a todos para a gente estar conversando e debatendo, tá bom? Selma levantou a mão de novo, é isso? Não, acho que eu não baixei, peraí. Então, tá bom, beleza. Então, até quinta-feira, dia 11, todo mundo lá. Tânia, muito obrigada, Tânia. Obrigado. Sempre muito rico a tua fala. Obrigado a todos pela participação. E na sexta que vem tem mais.